tornou um mito aí nas redes sociais. É o prefeito que mais trabalha no Brasil. Ó, ele mete a mão na massa mesmo. Hoje, como vocês viram, andamos pela cidade de Colatina. Também estivemos lá na prefeitura mostrando um pouco da rotina. Gente, fui de bike para a prefeitura com ele. Foi uma coisa maravilhosa. E agora vamos saber um pouquinho da história do Serginho Meneghelli, como tudo começou. Serginho, mais uma vez, é um prazer, né? Já passeamos pela cidade, já andamos de bicicleta, mas agora não só eu, todo mundo quer saber como tudo começou. Conta um pouquinho da sua história. Você é daqui de Colatina mesmo? Olha, eu nasci no interior de Colatina, hoje até emancipou, mas com 2 meses de idade eu vim para o perímetro urbano e graças a Deus vivo aqui até hoje. E antes de ser prefeito, né? Diga-se de passagem, o prefeito mais famoso do Brasil, minha gente. Conta pra gente como era assim a sua vida. Você trabalhou em quê? Olha, na verdade, o meu primeiro emprego mesmo era guri de rua, né? Aquele é a história de Jorge Amado, Capitães de Areia, né? Eu tenho muito a ver com aqueles personagens. Eu vivia catando café nas calçadas, fazia favor para um, para outro. Eu era de uma família de 12 irmãos e a diferença de idade para um outro, às vezes, era menos de 1 ano de idade. Então, e a gente era assim, o básico, né, a alimentação e a educação, dentro das dificuldades, o meu pai, né, meus pais fizeram de tudo. Agora, o resto nós tínhamos. Eu, como criança, se eu quisesse ir ao cinema, eu que tinha me virar, conseguir o dinheiro. Agora, o primeiro emprego que eu tive assim de trabalhar de compromisso, eu ganhava acho que meio salário mínimo. Eu fui ser faxineiro, né? Com 15 anos de idade, eu passei a estudar à noite e fui ser faxineiro. E graças a Deus, aonde eu fui fazer faxina, era de uma família muito generosa, que eles foram me acolhendo, que hoje eu sou um grande amigo da família, que eles, né, me sinto como se eu fosse até da família mesmo. E foi aonde que depois eu comecei a ter as minhas oportunidades. Mas trabalhei de faxineiro de 15 anos de idade até 19 anos, mais ou menos. Nossa, então a vida também nunca foi fácil, né? Sempre ali na batalha. Ah, não, sempre foi difícil, sabe? Eu não tenho vergonha de dizer, sabe, que quando a gente era criança, eu chegava em casa, tinha aquele pratinho de feijão, tinha até muito, mas um pouquinho de arroz. A gente dividia um ovo, sabe? Eu atravessando essa ponte, carregando trouxa de roupa. Na época era criança, né? No outro dia na escola, minha professora, a mãe de Serginho é lavadeira. A gente sentia aquilo. A gente tinha dentes cariados, não podia. Então, mas isso tudo faz com que eu tive a oportunidade de não ver sofrimento, de sentir o sofrimento. E ver é diferente de sentir. Então isso tudo fez com que eu, assim, hoje eu posso dizer, se eu fosse sair despedir da vida agora, eu ia plagiar Neruda, ia dizer, confesso que vivi. Gente, linda demais. Assim, a sua história de vida, né? Chega, nos emociona. E tudo que você fala, a gente sente aquela sinceridade no seu olhar. E acompanhando nas redes sociais esse seu trabalho hoje, que o primeiro vídeo que eu assisti foi alguém passou e falou: "Ei, você está fazendo o que aí?" "Ah, estou plantando aqui, cuidando do jardim." "Ah, mas hoje é feriado." "Aí, você é o quê?" "Prefeito." "Eu estou prefeito, não sou prefeito, estou prefeito." Como assim? É porque daqui a 2 anos termina meu mandato. Eu sou um ex-prefeito. Você é uma jornalista. O ator é ator. Fernanda Montenegro, lá beirando os seus 90, é uma atriz. Quer dizer, então, o advogado, ele vai ser advogado até morrer. Agora, prefeito não, é um período. Eu fui eleito, eu não me formei prefeito. O povo me colocou, quer dizer, eu estou prefeito. E é importante que eu diga, porque falar eu sou prefeito, até para se dar aquele ar de autoridade, não. Não, eu estou prefeito. Amanhã eu vou voltar a ser o cidadão Sérgio Meneghelli. Então,
o estar prefeito hoje, para mim, é sinônimo que hoje eu sou funcionário público da Prefeitura Municipal de Colatina. E há quanto tempo o senhor está na política? Olha, com 13 anos de idade, eu contei isso lá na minha palestra em Harvard, as pessoas até riram, mas foi interessante a entrada minha na política. Eu sempre gostei, né? Hoje eu entendo que eu acho que eu fui uma criança imperativa. Na época era levado, travesso, né? Até cabo de vassoura já quebraram na minha cabeça de tão levado que eu era. Mas aí tinha um comício na época, né? Isso na década de 70, era uma rivalidade política, 2 candidatos só na cidade. E meu pai apoiava um candidato, Ciro Tedold. E tinha um outro candidato, né, que era Paulo Stefanoni. E estava tendo um comício desse Paulo Stefanoni, que era adversário ao candidato do meu pai, que eu também apoiava o candidato do meu pai. Eles faziam aquele, na época era showmício, fazia aquelas festinhas, chamava as crianças, quem cantava e tal. Aí fizeram a brincadeira comigo, eu acho que eu ganhei um pente, e perguntaram, e quem vai ser o prefeito de Colatina? O melhor para Colatina é Ciro Tedold. Eu falei, o adversário em cima do palanque do outro. Aí entreguei o microfone e saí correndo. Aí aquilo virou comentário na cidade. Um garotinho, aí eu era meio raquítico, sabe? Aí eu tinha 13 para 14 anos, aí eles falavam que eu tinha 8, 9, Aí, surpresa minha, no outro dia, foi na porta da minha casa, na época um deputado estadual, né? Para quem era garoto praticamente de rua, um deputado e não sei o quê. Soube daquilo, nós queremos te convidar, porque a partir de hoje você vai ser a vedete do nosso comício. Aí eu falei, o que é isso? Né? Vedete com 13 anos. Aí tal, você acredita que o resto da campanha eles iam me buscar e eu era atração. E eu lembro que eu falei, a primeira vez que eu falei, olha, não sou eleitor, muito menos candidato, mas o melhor para a cidade é esse, e eu tenho fé em Deus que um dia quem será prefeito dessa cidade sou eu. Aí, né, eu segui aquela frase do Raul Seixas, né? Não é do Raul não, acho que é de Pessoa, ele que cantou na música, é sonho que se sonha só, é só um sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade. E eu comecei a sonhar, pessoas começaram a sonhar comigo. A minha primeira eleição, assim, sempre eu tive dificuldade financeira, sabe? Sempre tive, mas as primeiras de vereadores foi assim muito difícil. Aí depois eu consegui um cargo de ser presidente da Câmara. Aí eu pude mostrar realmente como era o meu lado político. Daí todas as últimas 3 eleições em campanhas com os menos recursos, em todos os 3 cargos que eu disputei, eu fui, por exemplo, em 2012, o vereador mais votado da história política de Colatina. Depois eu fui o deputado estadual mais votado dentro da cidade, tive o dobro do segundo. Só que como eu não era conhecido nas outras cidades, aí eu fiquei só como suplente. Aí eu vim como prefeito, disputei com 8 candidatos. Aí todos os outros tinham deputados, senadores. Eu não tive nenhum vereador me apoiando. Era eu e os amigos, né? Campanha de vídeo, era em cima de um carrinho falando, e ponto de ônibus, a mochila. E graças a Deus nós ganhamos as eleições com 5.000 votos de diferença do segundo colocado, que era um médico e que tinha apoio de senadores, de vice-governadores, deputados, um monte de coisa. E a nossa campanha foi prestado conta, R$26 mil custou a minha campanha para prefeito de Colatina. Como é que se sente ficar tão famoso nas redes sociais, que está famoso no Brasil inteiro? Né? Eu não digo só no Brasil, não, eu falo no mundo. Porque deu palestra já fora do Brasil, agora está indo novamente. Como é se sentir? É gratificante? Olha, nisso tudo não, eu sei lá, eu acho bom para isso é a minha cidade,
Porque quem está famoso não é o Sérgio Meneghelli, é o prefeito de Colatina. Então, hoje é gratificante, emocionante, sabe? Eu em Brasília, saber que todo mundo lá sabe que existe uma cidade chamada Colatina no noroeste do Espírito Santo. Porque eu me lembro uma vez eu fui no Rio de Janeiro por uma correspondência lá, conversando com a moça, ela perguntou o código, para onde que fica essa cidade? E hoje, graças a Deus, eu recebo mensagens do Brasil e de várias comunidades brasileiras que estão no exterior, entendeu? Assim, falando, perguntando como é Colatina, né? E você vê, essa semana saiu na revista, pode falar, Exame, né? Que é uma revista de credibilidade. Colatina está entre as 100 melhores cidades do Brasil para se investir. É isso aí, gente, batendo esse papo maravilhoso aqui com o prefeito de Colatina, aqui no Espírito Santo, Serginho Meneghelli, e quem vai chamar o intervalo agora é ele, tá? Olha, nós vamos para o intervalo, depois vamos continuar em casa, porque eu não vou perder a oportunidade de conversar com Gisele Costa. Vindo de Itabuna, eu falei assim, gente, nós vamos chegar em Vitória, mas não vamos chegar em Colatina. Cadê Colatina? Chegamos aqui às 3 horas da manhã e te digo que está sendo muito gratificante para mim, porque assim, sempre te vendo ali trabalhando, mostrando serviço ali nas redes sociais, assim, na cidade, né? Através das redes, mostrando através das redes sociais e plantando, cuidando, né? Fazendo os jardins canteiros aqui em Colatina. E a gente vê que muitas cidades hoje estão cortando as árvores. Isso entristece o coração da gente. E quando chegamos aqui em Colatina, apesar de já chegamos bem tarde, mas podemos ver que Colatina é uma cidade maravilhosa e não tem como não amar Colatina. Olha, realmente eu gosto de Colatina hoje menos do que amanhã, porque realmente aqui é um lugar maravilhoso. E você falar assim, é lamentável saber se existe um gestor que, em vez de arborizar, corta, né? Porque plantar árvore não tem contraindicação, pelo contrário, só tem lados benéficos, só ajuda, traz uma melhor qualidade de vida, é amor, porque quem planta uma árvore hoje está pensando no próximo. Essa geração que está chegando aí, eles merecem um planeta menos despoluído do que o atual. Então eu acho que plantar é colher. Então nós estamos plantando para colher sempre uma melhor qualidade de vida. E permita essa cidade, esses prefeitos que vê a árvore como uma coisa que atrapalha. Se precisar cortar uma árvore, às vezes é necessário, mas substitua pelo menos por duas em outro lugar. Porque, resumindo, plantar não tem contraindicação. Pelo contrário, só tem o lado bom para colher. Estou sabendo aí também que fez palestra lá no exterior. Onde foi? Como foi isso? Conta um pouquinho aqui pra gente, está todo mundo curioso. Olha, outra coisa que eu estou acreditando que foi comigo, né? Porque de repente eu recebi um telefonema, se eu aceitaria fazer, eu logo pensei que era brincadeira, que era aquilo, depois mandaram a carta, eu mandei, gente, verifica isso que... Eu falei, isso pode ser até coisa da oposição querer, né? É pra gente passar vergonha. Mas assim, olha, eu fiquei assim surpreso mesmo, sabe? Você falar, 10 horas da manhã, cobraram, pagava $60, $60. E você falar e sentar na mesma cadeira onde sentou o Sérgio Moro, também, ele foi outro evento. Eu fui, mas foi no mesmo auditório onde eu fiz a minha palestra que Sérgio Moro fez. E eu não esperava, eu acho que é muito para mim, sabe? Porque eu conhecia a Harvard através dos filmes, né? Tinha aquela imagem sempre daqueles filhos de príncipes, nobres, ricos. E, na verdade, é um lugar maravilhoso, mas eu vou te dizer, é uma emoção. Foi uma emoção muito grande que, quando eu botei o pé dentro daquele auditório, quando eu vi aquelas pessoas, veio, sabe, a minha infância em Colatina, veio assim, como se diz, é um sonho de fada? Mas está se realizando. Tipo, belisca, né? Foi uma coisa assim que realmente me emocionou, mas o que me emocionou também não era só por estar no espaço físico de Harvard, sabe? Eram as pessoas brasileiras,
de todos os lugares do Brasil estavam lá. Sabe, de Santa Catarina, eu me lembro que foram 2 empresários da Turma da Árvore de Santa Catarina, foram especialmente para a minha palestra. Chegaram lá cedinho, tomaram café conosco e depois foram aos Estados Unidos para assistir, porque eles conheceram o nosso trabalho, eles também plantam muitas árvores. Então, eu achei assim, foi uma coisa que, sabe, e quando eu estava lá dentro que eu vi o quanto que eu sou usado, porque eu sentia que as pessoas falavam, mas é assim, eu fui desse jeito, de camiseta, eu só uso all-star, calça jeans desbotada, e eu falando lá, né, uma Black Life com 205 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então, eu não sei se o porquê isso aconteceu, qual é o sentido disso, mas é uma coisa que antes de acontecer, eu nunca imaginei que poderia acontecer. Isso aí, gente, no intervalo, fiquei sabendo, cada história, vocês não têm noção. Um programa é pouco para contar a história dessa pessoa maravilhosa, esse ser humano incrível. A humildade dele conquista a todos, por isso que vem conquistando o mundo inteiro. Mas a curiosidade, né? A pergunta que não quer calar, qual foi a sua relação, conta um pouco da sua relação com a El Que Maravilha. Olha, falar é pouco, porque são sentimentos tão profundos. Foi um presente que Deus me deu. Uma irmã que nasceu lá na Rússia, né? Mas eu falei, é a russa mais brasileira que eu conheci e a branca mais negra que eu conheci. É o que realmente é difícil definir, sabe? Se definir uma pessoa assim, ela seria até comum, porque é o que é a nossa Lady Gaga dos anos 80, né? Lady Gaga estava nascendo, é o que já tinha aquele estilo bem mais criativo. É o que foi aquela pessoa que, sabe, foi a modelo mais famosa do país, né? Fez parte, foi presa política, né? Foi torturada, ficou 1 semana presa, morreu como a pátria porque tiraram a cidadania. Então, era uma pessoa, assim, muito inteligente, sabe? Ela falava corretamente mais de 10 idiomas, ela falava 9 línguas, mas tinha os dialetos. Então, quer dizer, foi aquela pessoa humana tão grande que me deu a oportunidade de, assim, mostrar até coisas culturais que eu não tive oportunidade, que eu queria ter tido na minha adolescência, na minha juventude, é o que deu. E tudo começou de um trabalho. Eu era fã, resolvi fazer uma festa em Colatina, não tinha nem assim... Eu era faxineiro, fiz aquela festa, aí consegui, daí nasceu uma amizade tão grande, viramos irmãos, amigos, e o ano que vem, em agosto do ano que vem, faz 3 anos que ela nos deixou, como ela mesmo disse, né? Ela foi brincar de outra coisa e os restos mortais delas ficarão eternamente em Colatina. Eu agradeço a família Grunup, né, que é o nome original da Elke, o nome dela mesma era Elke Grunup, né? Maravilha, foi Haroldo Costa, né, que deu esse nome, que ela ficou famosa como nos anos 70, e realmente ela era uma mulher maravilha, uma pessoa assim que, sabe, talvez não querendo desprezar, não, mas ela era uma franciscana. Ela era franciscana em todos os seus gestos, principalmente em dar atenção às pessoas mais simples. O Brasil não sabe que é o que era madrinha do leprosário, é o que era madrinha da associação eu não posso falar a palavra, das prostitutas do Rio de Janeiro, é o que era muito ligado às causas sociais. E uma coisa que eu nunca falei para ninguém, toda vez que a Elke chegava no Brasil, aqui no Espírito Santo, que a gente ia buscar no aeroporto em Vitória, ela queria ir ao Convento da Penha, visitar um frei, né, que estava lá bem idoso. Aí, por quê? Porque ela trabalhava com esse frei no leprosário. Ela não deixava filmar ela em leprosário, ela não gostava dessas coisas, ela não queria aparecer, ela queria realmente ajudar. E ela fazia questão de ir lá acompanhar até os últimos dias, quando ele morreu, ela sempre ia visitá-lo.
Então, é uma pessoa que ela me ensinou a ser gente, sabe? É o que falava umas frases assim que é tão natural que ela matava. Então, igual hoje a gente vê essa polêmica, essa direita, esquerda, essa coisa de homem, de mulher, igual ela falou assim, gente, o importante não é ser homem, ser mulher, o importante é ser gente. Né? O grande barato da vida não é só viver, é conviver. Né? Então, eu acho que ela foi uma pessoa assim, tão inteligente, que ela, para sair desse sistema, ela enganou o Brasil. O Brasil não conseguiu perceber a inteligência que ela tinha. E eu tenho certeza, se você fizer, eu presenciei um encontro da Elke com a Luana Piovani, e Luana Piovani fez o papel da Elke Maravilha no filme da Zuzu Angel, né? Que a Elke foi modelo de Zuzu Angel. E quando a Luana Piovani reencontrou a Elke, que ela estava comigo no evento no Rio, ela se curvou e falou, uma das poucas mulheres que eu me curvo, o Brasil precisa conhecer essa grande mulher. E eu me lembro quando o Elke foi embora, no dia 16 de agosto de 2016, a Luana postou uma mensagem muito bonita. E a Elke, ela vivia no mundo dela, sabe? Ela vivia com ela mesmo, ela vivia com a gente, e ela era uma cigana, sabe, que queria levar felicidade e alegria a todos. Prefeito, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para seus fãs e principalmente para esses prefeitos aí do nosso Brasil. Olha, primeira mensagem, Gisele Costa, eu queria dizer que foi um prazer te conhecer, né? Além de bonita, bela fisicamente, mas eu senti uma beleza muito grande interior, né? É no olhar das pessoas, né, que a gente nunca pode conversar de cabeça baixa. Quem conversa de cabeça baixa perde a razão, né? E você, assim, eu senti na sua áurea, sabe? E que você faça muito sucesso. Eu não conheço o seu programa, mas eu vou passar agora a assistir através da internet e foi muito bom. E a mensagem que eu gostaria de deixar para você, para os prefeitos, na verdade, não para o ser humano. Vamos, gente, aproveitar aquela oportunidade de a gente fazer bem naquilo que foi destinado à missão. Se você é um cozinheiro, procure ser o melhor. Se você é um motorista, procure ser o melhor. Você, entendeu? Aquilo que você faz, você fazer com amor, ser de verdade. Eu acho que, não querendo entrar, a verdade faz até prevalecer. Até no mundo político, às vezes eu vejo um político falar uma verdade que se torna antipatizado. Mas no fundo, depois as pessoas falam, ele tinha razão. Ele não pensou na próxima eleição, ele pensou naquele momento. Então, eu acho que ser verdadeiro e especialmente aos prefeitos, atendendo um pedido seu, prefeito, põe uma coisa na cabeça, ser empregado igual seu porteiro, ser empregado igual, você ganha dinheiro, o mesmo dinheiro que paga o professor, paga o médico, paga o seu porteiro, paga o seu salário. Então você não precisa de privilégio, porque você já recebeu um privilégio. Você foi eleito por Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é eleita por Deus. Então, se você não for grato ao eleitor, você está sendo ingrato a Deus. Então eu peço aos prefeitos que não esqueçam o DNA, que seja uma pessoa normal e agradeça a Deus de ser o representante da cidade. E que esqueça esse negócio de privilégio, esquece que isso, porque você não é prefeito, você está prefeito. Bati esse papo aqui maravilhoso com Sérgio Meneghelli, prefeito de Colatina. Eu digo que é o prefeito mais famoso aí do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho e a sua audiência. Eu vou ficando por aqui. E beijo, meus amores, diretamente do Espírito Santo. Oh, maravilha! Eu gosto desse beijo, meus amores, então deixa eu falar, beijo, meu amor, beijo, meus amores.